Mano, o André Castro falou pela primeira vez sobre a sua candidatura na presidência do Corinthians. Vamos dar uma olhada. Então, só para entender minha trajetória, né? Foi sempre trabalhando em grandes instituições, tá? Sempre foi esse o meu passado em banco, que começou lá em 98, lá, há muito tempo atrás, tá? E falaram até que eu era da XP diretamente. Eu sou da Alta Vista, eu sou um escritório credenciado da XP, tá? Então, assim, estou exatamente, vamos dizer assim, pronto para liderar o Corinthians como ele deve ser feito. Planejei de lá para cá e foi aí que, dentro dessas conversas, o que mais agradou, vamos dizer assim, dentro das conversas a mim, foi essa questão desse banco, tá? Que a gente vai estar apresentando na quinta-feira, tá? Que já entrando no assunto, que vai aportar até US$ 1 bilhão, tá? Não quer dizer que no dia 1º ele vai botar US$ 1 bilhão, não é isso. Ele vai aportar esse dinheiro no clube. Eu já passei um planejamento para eles de transfer ban, de contratações, de situações que a gente precisa fazer. Cara, mas até que ponto isso é real, né? Porque ele tá falando, dando muitas promessas, assim como o Augusto Melo veio, prometeu e não cumpriu nada, né? Então, realmente esse banco é confiável? Não dá pra saber, cara, não dá pra saber, mas e assim, a torcida do Corinthians fica com o pé atrás, né? Emergenciais, tá? Então eu sei que tem outras possíveis transfer bans que vem pela frente. Eu sei dinheiro do Memphis, tem algumas coisas que estão aí para trás. Eu já estou me planejando até com uma folha, um pagamento com uma folha nossa, pelo menos de curtíssimo prazo, para que a gente chegue aqui e tente no curtíssimo prazo conversar com os órgãos legais do clube, tentar aprovar isso o mais rápido possível para a gente caminhar. É isso, que é um banco que está no Brasil, é um banco digital, tá? Dentro desse banco, ele controla mais algumas marcas, que foram algumas que eu citei, que foi a faculdade, a empresa de mobilidade e uma rede de hospitais, tá? Então, isso tudo está acoplado num grupo financeiro, é um banco digital que está no Brasil. Só para explicar, a contrapartida deles é justamente as marcas. Banco digital só pensa na Nubank, né? Eles vão colocar no Corinthians, tá? Que vai ser number rights da Arena, number rights dos CTs, tá? Camisa, tá? Camisa e camarotes. Foi essas frentes que nós trabalhamos no curto prazo da gente. Então, eles vão aportar recursos, em troca, a gente vai estampar e resolver essas situações, tá? O único adendo, que no number rights da Arena, eu coloquei uma condição para que eles, logo, quando mais rápido possível, a gente consiga fazer a quitação da Arena. É isso. A gente sabe que tem uma outra empresa lá hoje, juridicamente a gente vai ter que conversar, entender como é que está essa situação, tá? Tem uma multa, então tem todas as questões legais que a gente precisa falar, né? Cara, e se isso realmente for verdade, será absurdo, né? Porque o Corinthians ia se tornar uma potência no futebol brasileiro. Não só no futebol brasileiro, mas no futebol sul-americano inteiro. Porque é só quitar todas as dívidas que realmente vem pra brigar por tudo. Já tinha um rumor no bastidor de que ele iria se candidatar. E ele registrou a candidatura nessa terça-feira. O GE fez uma entrevista através do Bruno Cassucci, que é setorista lá do GE, vocês devem acompanhar. Muito bem informado. Uma entrevista muito boa. Porque ela foi esclarecedora. E eu tratei de fazer um resumo aqui para vocês, dando crédito bacana aí pro Bruno e pra galera do GE, porque, cara, se trata de um negócio diferente. Ao mesmo tempo que eu preciso informá-los de onde vem o André Castro, de que movimento político, da onde que ele surge, de onde vem esse cara que promete ser um salvador do clube. Vamos lá. E é para que vocês entendam. Eu tô fazendo esse vídeo até porque não vai influenciar em nada a eleição, porque você que tá aí do outro lado não vai poder votar. Porque a eleição é internamente, né? Internamente parece estar uma bagunça, não dá pra saber o que tá acontecendo, mas pelo que vê pelo noticiário, parece que realmente tá uma bagunça. É uma eleição ainda indireta, mas ele tá colocando algo que talvez mexa com o torcedor, aí sim a cartada dele é mexer com o ambiente torcida Corinthians, mesmo que não tenha o voto direto e prático nesse momento, tem o clamor, né? Tem o barulho que pode ser feito no lado externo. E talvez, obviamente, mexer com os conselheiros também para essa eleição. O André Castro, ele tem 46 anos, 25 anos trabalhando no mercado financeiro. Então ele trabalha em corretoras, em bancos e tudo mais. Hoje ele trabalha numa corretora.
inclusive, já se afastaria do seu escritório, né, das suas atividades profissionais, para se dedicar totalmente ao Corinthians, caso ele seja eleito. Ele está com uma ideia de trazer parceiros para o clube para estancar a sangria do que o Corinthians vive hoje. E é um cara com expertise nesse tipo de negócio. É um cara com expertise no mercado financeiro. O Corinthians precisa de soluções financeiras no momento que vive. Cara, e precisa dessas soluções urgentes, porque o Corinthians está devendo mais de 2 bilhões de reais. É muito dinheiro, cara. Ele anunciou que na próxima quinta-feira ele deve, numa entrevista coletiva, anunciar um banco que será o principal investidor da sua campanha, da sua gestão. Além desse banco, tem outras instituições. Ele fala numa marca de mobilidade, num grupo de hospitais e também numa faculdade, em várias instituições de ensino, que são marcas que estariam... Cara, se ele tivesse realmente mentindo ou só enganando o torcedor, ia ferrar com todas essas marcas, né? Todas essas empresas que estão se afiliando aí, se ligando ao Corinthians, ia sobrar para todos, porque realmente não tem como ele mentir algo desse, né? Você ficaria feio tanto para a imagem dele quanto para a imagem dessas empresas, né? Estão associadas ao Corinthians e que, expondo as suas marcas dentro dos espaços que o clube tem disponível, e aí isso vai desde naming rights até marca de camisa, até produtos licenciados, de que o torcedor possa se engajar dessa maneira, tendo descontos, inclusive, e essas marcas, evidentemente, usando a marca maior, que é a do Corinthians. Será que é o Corinthians protagonista de novo? Você já ouviu essa frase aqui? Candidato à presidência do Corinthians prometendo de $1 bilhão. Você acredita? Sei lá, velho. Todo ano aparece um cara aqui prometendo coisas diferentes pro Corinthians. A gente tá calejado e tem que duvidar mesmo. Vamos pesquisar. Provável candidato à presidência do Corinthians, senhor André Castro, afirma que possui um memorando com intenção assinada com um fundo de investimentos internacionais que pode chegar a $1 bilhão, cerca de 5,5 bilhões de reais. Esse acordo inclui os name rights do estádio, CT e também uniforme do Corinthians. É uma grana absurda e com certeza mudaria o patamar do Corinthians. Cara, resolveria tudo no Corinthians, tudo, CT, resolveria todos os transfer bans, o que tá devendo, enfim, eu acho que seria, assim, a maravilha pro Corinthians esse dinheiro, porque realmente pra mim, se tivesse dinheiro mesmo, vai ficar no topo do futebol brasileiro, futebol sul-americano, cara. Já conta aqui nos comentários se você acredita nisso aqui, mas se eu pudesse eu faria 2 perguntas pro senhor André Castro. A primeira pergunta que eu faria é: por que você ainda não levou essa proposta lá pro Corinthians? Tem alguma cláusula de confidencialidade? O Corinthians tá precisando de dinheiro e acho que o senhor ficaria muito mais forte para uma possível presidência levando isso daqui antes. Outra... mas não faz sentido, porque ele vai deixar o dinheiro $1 bilhão no comando do pessoal que, assim, parece que some o dinheiro do Corinthians, cara. Então, ele tá certo em não dar esse dinheiro, né? A dúvida: se o senhor não se tornar presidente do Corinthians, essa proposta ainda vai chegar na mesa do clube? Porque se não chegar, a gente já vai achar que é propaganda eleitoral. E claro, vamos estudar, não conheço o André Castro. Muita gente fala que ele é sócio da XP Investimento, acho que não, hein? Ele trabalha em uma empresa que chama Alta Vista Investimentos, que assessora clientes que querem investir lá na XP. Mas como eu falei, vamos estudar, velho. Pode ser uma proposta boa aqui pro Corinthians. A gente só fica na dúvida mesmo. Conta aí o que você achou e não esquece de curtir o vídeo. Enfim, rapaziada, tá aí o André Castro, falou um pouco ali no começo, e o pessoal falando também dele. E assim, ele aparece como uma luz no fim do túnel, né? Porque o Corinthians realmente precisa muito do dinheiro e seria uma opção sem virar SAF, né? Porque seria uma coisa que o presidente do Corinthians ia investir esse dinheiro, né? E assim, é interessante a ideia, mas será que essa empresa é confiável? Será que ele não está blefando? Será que ele está falando a verdade? A torcida fica com o pé atrás porque o Augusto Melo veio cheio de promessas, sofreu impeachment, saiu do clube pelas portas do fundo e fica complicado acreditar em alguma coisa, né? Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!